pessoal, eu sou Anderson Ribeiro, estou coordenador do curso superior em Tecnologia Mecânica Processos de Soldagem na FATEC Itaquera. Eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso curso. O curso superior em Tecnologia Mecânica Processos de Soldagem é um curso gratuito, tem duração de 3 anos, nós temos turmas no período da manhã e período da noite. É claro que a entrada pela manhã é muito mais tranquila. Neste curso, você irá aprender conceitos da ciência dos materiais e automação integrados à soldagem, tudo de uma forma muito prática em nossos laboratórios. Após o término do curso, você poderá atuar na indústria em diversas áreas, como metalúrgica, automobilística, caldeiraria, a indústria de petróleo, gás, energia, dentre outras. Você também pode ter o seu próprio negócio como um bom empreendedor e, além disso, fazer um mestrado e seguir a carreira acadêmica para ser um professor universitário. Nós temos vários depoimentos de sucesso. Mas vou mostrar agora para vocês o recado do nosso ex-aluno Henrique. Olá, o meu nome é Henrique Souza Diniz, eu sou ex-aluno do curso de Tecnologia Mecânica Processos de Soldagem da FATEC Itaquera. Eu vou contar um pouco sobre a minha trajetória, como que o curso da FATEC me ajudou na minha carreira acadêmica e profissional. Quando estava no finalzinho do ensino técnico, eu sabia que queria fazer faculdade, mas eu não sabia ao certo qual curso eu ia fazer e tinha um interesse muito grande por soldagem. E aí eu consegui juntar o útil ao agradável. Eu conheci o curso de Tecnologia Mecânica e Processos de Soldagem da FATEC Itaquera. Prestei o vestibular, fui aprovado. Quando eu comecei a cursar a graduação, eu percebi o quão grande era esse universo da soldagem, desde soldagem subaquática até soldagem automobilística. A FATEC, ela não te dá um embasamento para tudo que existe no mundo da soldagem, porque tem muita coisa. Mas assim, ela consegue te nortear muito bem, te dá bases de cálculo, de processos de fabricação, dentre muitas outras coisas. Mas vamos lá, vamos voltar um pouco. O curso, os professores são ótimos, sabe? Os alunos, eles ajudam muito. Por quê? Porque eles conseguem trazer problemas que às vezes acabaram de ter na indústria, eles levam para a sala de aula e falam, professor, olha, eu tive essa situação. Dali já se torna um debate e é algo que se agrega muito no profissional. Não é todo lugar que você consegue esse tipo de coisa. E na FATEC eu tive muitas oportunidades. Eu comecei a estagiar no departamento de engenharia naval na USP. Em seguida eu fui para uma multinacional referência em soldagem. E atualmente eu trabalho com integridade mecânica em uma ótima empresa. Então assim, tudo que eu conquistei até hoje, eu devo à FATEC Itaquera. E assim, eu sei que eu vou continuar conquistando muito mais e sou muito grato a ela. E é isso, pessoal. Vamos para a FATEC. Ensino gratuito, de qualidade, não se encontra em qualquer lugar. Um abraço. Boa noite a todos. Sou o professor Anderson Ribeiro, estou coordenador do curso em Tecnologia Mecânica do Processos de Soldagem na FATEC Itaquera e estamos exibindo hoje esse webinar que trata de temas pertinentes ao tecnólogo em soldagem e a sua atuação no mercado de trabalho. Temos aqui conosco o professor Jean-Pierre, ele que é doutor em engenharia mecânica e especializado em prototipagem rápida, irá trazer para a gente aqui o assunto sobre manufatura aditiva e tecnologia de soldagem, que é uma das atuações bastante promissora do tecnólogo em soldagem. Na sequência, o senhor engenheiro Célio Santos. Célio tem mais de 30 anos de experiência em soldagem, em petroquímicas, em indústrias do segmento naval, offshore, e hoje vai compartilhar um pouco de situações bastante práticas
de reparos em tubulações. Também temos o professor Sérgio Paboquian. Ele é professor, ele é pesquisador e com muitos anos, 20 anos de experiências na área de soldagem também, e vai falar para a gente algumas aplicações nesta área. Por fim, nós iremos ter a participação aqui do professor Wingson Nunes. O professor Wingson Nunes é engenheiro, é professor também nas ETECs e FATECs, e ele tem uma experiência muito importante para compartilhar conosco no grupo dos Guardiões Provida. A nossa primeira apresentação com o professor Jean. Professor Jean, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos, sou o professor Jean-Pierre Garcia e vou fazer uma breve apresentação para vocês sobre as tecnologias de manufatura aditiva. Para tanto, eu sou doutor em engenharia mecânica, fiz engenharia mecânica e já trabalho com esse tema já há um bom tempo. Para tanto, eu preparei uma apresentação que eu vou compartilhar com vocês agora, onde a gente vai tratar desses temas, então. Então, a ideia é que nós apresentemos uma visão um pouco mais ampla sobre a manufatura aditiva. A agenda dessa apresentação prevê uma abordagem da perspectiva histórica dos processos de fabricação. Vou falar do processo de manufatura de uma forma bem generalista. Na sequência, eu vou falar do que é o conceito de manufatura aditiva e vou terminar falando sobre processos de manufatura aditiva. Importante ressaltar que a manufatura aditiva, muita gente hoje fala sobre ela tendo a ideia da impressão 3D. É um modelo de processo de manufatura aditiva, porém existe todo um universo por trás disso. É isso que nessa breve apresentação eu vou procurar esmiuçar uma parte desse tema. Fazendo uma perspectiva histórica breve e rápida, a gente começa a falar sobre processos de fabricação, especificamente a partir da Revolução Industrial, século XVIII. Alguns historiadores já denominam essa revolução como primeira Revolução Industrial. Revolução essa que tem como marco histórico o desenvolvimento da máquina a vapor por James Watt em 1765. Durante o século XVIII, há um desenvolvimento de uma série de máquinas e equipamentos, mas principalmente máquinas-ferramentas, utilizando essa tecnologia desenvolvida pelo James Watt. Além disso, óbvio que há uma série de mudanças, inclusive nas relações de trabalho, que a gente vai comentar um pouco à frente. Na sequência, a gente já vê no século XIX, ainda na Inglaterra, o Whitworth desenvolve a primeira furadeira à coluna, utilizando um acionamento através de um motor com uma máquina a vapor. O Whitworth que dá nome também à rosca triangular padrão inglês, né, o rosca padrão inglês, rosca em polegada, que leva o nome do Whitworth, fabricante de máquinas e ferramentas. Cincinnati, já o fabricante de máquinas dos Estados Unidos, no século XIX, já desenvolve uma frisadora universal com uma arquitetura de máquina muito similar às máquinas que são utilizadas até hoje, nessa classe de máquinas de processos subtrativos, processos de usinagem. Né? Já no século XX, um dos marcos, no início do século XX, é a substituição dos acionamentos por vapor por motores elétricos, com o uso da energia elétrica, motores elétricos, que passa a ser utilizado no início do século XX. Um outro grande marco histórico nos processos de fabricação e das organizações é a criação da linha de produção em massa pelo Henry Ford, na sua famosa fábrica de Highland Park, onde ele fez o desenvolvimento e a fabricação do Ford Modelo T. Isso é um marco que mudou a forma de se produzir bens manufaturados a partir da linha de produção em massa do Ford. Um outro grande marco nos processos de fabricação, especificamente de usinagem, é o desenvolvimento da primeira máquina a comando numérico. Foi uma fresadora controlada numericamente, né, a controle numérico, não controle numérico computadorizado, apenas controle numérico. Foi desenvolvida no MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, por um pesquisador
comandado por um pesquisador dessa universidade, desse Instituto de Tecnologia, denominado John Parsons. Né? Foi um pedido da Força Aérea Americana, foi um projeto que foi, vamos dizer assim, teve um patrocínio do governo norte-americano. Nos anos de 60 e 70, a gente vê o surgimento das máquinas a comando numérico computadorizado, né? E a gente chega num processo numa arquitetura de máquinas e de processos subtrativos, com controle numérico computadorizado, que aumentaram as velocidades de produção, garantiram repetibilidade e chegaram no cenário, que é o cenário a partir dos anos 80, da chamada indústria contemporânea. Ou seja, com o processo de globalização dos mercados, passou a existir uma alta competitividade entre as organizações do mercado comercial, aumento da utilização de recursos computacionais pelas indústrias, pelas fábricas, uma redução do ciclo de vida, ou seja, as gerações de produtos passaram a ter um tempo de vida de mercado menor, ou seja, uma nova geração passou a surgir mais rapidamente, ou aquele produto deixou de existir, para um novo produto ocupar aquele espaço, né? Portanto, as organizações tiveram que reduzir o seu ciclo de desenvolvimento, ou seja, tiveram que criar mecanismos, técnicas e práticas para reduzir o ciclo de desenvolvimento de produtos, de projeto e lançamento de produtos no mercado, ou seja, o chamado time to market. Com isso, também, procurou-se desenvolver processos mais eficientes, processos que eliminassem o desperdício, reduzissem, pelo menos se não eliminassem, reduzissem o desperdício nos processos produtivos. Isso é uma base também do sistema Toyota de produção, que se iniciou no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, nos anos 50, mas que se torna um fator muito importante para as empresas e para as organizações a partir desse processo de globalização dos mercados e de alta competitividade entre as organizações. Além disso, com todo esse cenário, há uma busca por uma maior integração entre os processos de negócios da organização, né? Com isso, durante o ciclo de vida do produto. Então, esse era o cenário dos processos de manufatura, da indústria de manufatura de bens, de consumo, tá? A partir dos anos 80 do século XX. Né? Se a gente fizer uma análise dos processos produtivos sobre a ótica de flexibilidade daquela organização industrial e grau de competitividade, a gente tem, antes da Revolução Industrial, o chamado processo artesanal, onde uma mesma pessoa ligada a uma corporação de ofício, o artesão, esse profissional, ele era responsável por criar, produzir e comercializar o produto. Com a Revolução Industrial, a gente vê a formação dos departamentos, ou seja, pessoas ou grupos de pessoas, departamentos, áreas funcionais, responsáveis, cada um por um tipo de tarefa. Né? Um grupo responsável por conceber, outro por produzir e outro por comercializar. Esse modelo ele é mais competitivo e é mais flexível a mudanças do que o modelo anterior. E, na atualidade, o que nós temos é esse modelo departamentalizado, mas com uma maior integração entre as áreas, ou seja, com uma eliminação das barreiras funcionais. Tudo isso para atender a crescente demanda das necessidades humanas, das necessidades da sociedade por produtos cada vez em menor tempo, cada vez com maior valor agregado. Tá? Ou seja, e sobre essa ótica, o professor Takeo Nakagawa, que é um pesquisador da Universidade de Tóquio, e ele define essa fase da nossa história que nós estamos vivendo desde os anos 80 do século XX, como a era da diversificação dos nossos desejos. Num artigo que ele publicou, ele afirma que o homem, a sociedade, ele sempre teve necessidade por bens, por produtos, por máquinas, por equipamentos, por componentes, mas que, a partir do processo da Revolução Industrial e num crescente, a sociedade cada vez mais foi buscando mecanismos para diversificar esse desejo, para atender isso de forma mais rápida. E, a partir do século XXI, todo esse cenário culmina com uma palavra de ordem: competitividade entre as empresas.
né? Então, nós temos processos, e as organizações vão à busca, vão ao encontro de novas técnicas, novas ferramentas, para conseguir se tornar competitivas e permanecer no mercado. Então, a gente tem processos clássicos que surgem lá desde o século XVIII, com a primeira Revolução Industrial, processos subtrativos de usinagem, baseados na remoção de material a partir de um blank, a partir de um bloco, a partir de uma barra de material, e aí, com uma ferramenta mono multicortante, eu consigo gerar a geometria de um componente. Pois bem, eu tenho a necessidade de utilização de ferramentas e a utilização de sistemas computacionais, por exemplo, com plataforma CAD e CAM, né, são opcionais. Eu posso ter processos de conformação a quente ou a frio, processos de laminação, trefilação, soldagem, extrusão, estampagem, metalurgia do pó, que não usam ferramentas monomulticortantes, mas têm a necessidade de um molde ou matriz. Esses são os chamados processos clássicos de geração de geometrias. Surge a partir dos anos 80 processos aditivos, que são, numa linguagem muito simples, o oposto dos subtrativos. Ou seja, os processos aditivos são o oposto dos processos de usinagem. O material ele é depositado, aplicado, criado sobre camadas. Então, são camadas que são depositadas umas sobre as outras, como ilustrado aqui nesse desenho, onde eu vou produzindo a minha geometria, fazendo a deposição desse material. Eu não tenho necessidade de moldes ou ferramentas, né? Porém, a utilização de CAD, CAM, ele é obrigatório. Ou seja, eu preciso fazer uso de um sistema computacional. Essa é a manufatura aditiva, é uma tecnologia que surge a partir dos anos 80, com o intuito de diminuir as velocidades de desenvolvimento, de fabricação de componentes, tornar as organizações mais competitivas, ou seja, ir ao encontro dessas demandas da sociedade. Né? Há diferentes formas de deposição de camadas, utilizando várias técnicas, com uso de laser, com uso de técnicas com luz ultravioleta, processos baseados em sinterização, utilização de aglomerantes. Os materiais são os mais distintos. Materiais metálicos, cerâmicos e poliméricos são os mais comuns, os polímeros, principalmente, são os dos processos pioneiros de manufatura aditiva. E hoje nós temos, inclusive, materiais biológicos ou materiais biocompatíveis. Né? Materiais cerâmicos em materiais compostos têm sido muito utilizados em processos de manufatura aditiva na construção civil, exatamente para a construção de edificações e de casas. E há novos sistemas permanentemente em desenvolvimento para diversas áreas. E por isso que tanto se fala hoje de manufatura aditiva. A manufatura aditiva ela surge, então, nos anos 80, com o conceito de aumentar velocidade de desenvolvimento e fabricação de itens. E ela surge com outro nome, o nome de prototipagem rápida. Ou seja, é um processo de produção de um protótipo de forma rápida. Essa definição que é do Rapid Prototyping Report de outubro de 92 diz que a prototipagem rápida, que seria aí a origem dos processos de manufatura aditiva, é uma reprodução tridimensional de uma peça de forma qualquer, a partir de uma descrição numérica que advém de um modelo CAD, feito de forma rápida, altamente automatizada, totalmente flexível, sem a necessidade ferramental, ou seja, exatamente aquela definição que a gente põe de manufatura aditiva. Já a manufatura aditiva são sucessivas camadas que são depositadas sob o controle de um computador, tanto na definição da estratégia, isso pode ser feito todo de forma automática, ou com a intervenção de um operador humano. O objeto manufaturado é definido a partir de um modelo 3D, que é gerado computacionalmente num software comercial de CAD, de Computer Aided Design, de design auxiliado por computador. Em linhas gerais, de uma forma gráfica, eu tenho, então, a produção de um modelo CAD 3D, feito em um software. Ele é convertido num formato de arquivo chamado extensão STL.
STL são as iniciais de Stereolithography Tessellation Language. É basicamente esse arquivo gráfico com a construção do objeto através da combinação desses diversos triângulos. É como se eu triangularizasse o meu modelo tridimensional original que foi desenhado. E a partir dessa conversão em arquivo STL, isso é feito no próprio software de CAD. Hoje, os softwares de CAD comerciais, como Inventor, SolidWorks, Solid Edge, ProE, CATIA, entre outros, já tem em seus menus, nas suas últimas versões, a possibilidade de você salvar o arquivo que você desenhou, que você gerou, daquele objeto que você quer produzir, já tem a opção de salvar como, Save As, com a extensão STL. Então, você não precisa de nenhum software, nenhum aplicativo, nenhum recurso adicional. Você faz isso no próprio software, onde você projetou o seu arquivo. E depois você encaminha para a máquina de prototipagem ou de manufatura aditiva e vai construir camada a camada o teu objeto. Então, essas são as etapas para a produção de um protótipo através de processos de manufatura aditiva. Então, nós vimos que um dos dados de entrada é o arquivo CAD para a produção desse protótipo por manufatura aditiva. Essa entrada pode se dar de uma forma convencional, que é como a gente está citando, ou seja, você faz o projeto, o desenho, a configuração gráfica desse objeto tridimensional em um software comercial. A partir disso, você faz a geração do arquivo STL no próprio software, e aí você entra numa fase de planejamento de processo, você define na própria, que esse arquivo STL, essa malha de triângulos com coordenadas x, y, z e vetores normais a esses triângulos que vão constituir esse objeto tridimensional, e aí você vai definir estratégias como espessura de camada. A espessura de camada, ela vai definir, se você fizer uma espessura muito grande, você vai produzir mais rapidamente a tua peça, mas o teu acabamento superficial, a tua rugosidade será pior. Se você fizer camadas mais finas, você vai ter um maior número de camadas, vai demorar mais para produzir a sua peça, mas o seu acabamento é melhor. Então, essas definições, normalmente, na maior parte dos diversos processos de manufatura aditiva existentes, é um operador humano que faz esse planejamento de processo. Feito isso, que é essa manipulação do arquivo STL, você encaminha para o sistema de produção, de manufatura aditiva, e vai produzir a sua peça, o seu componente, a partir desse arquivo STL. Agora, você pode obter ou gerar esse arquivo a partir de um conjunto de pontos que são escaneados através de um scanner óptico, né? Você põe um objeto numa máquina que faz, em vez de fazer uma medição de uma máquina de medir 3 coordenadas, ela faz isso, em vez de ter uma ponta física, ela tem um feixe laser que vai incidindo sobre o seu objeto, e aí vai gerando um conjunto de coordenadas x, y e z no espaço. E essa nuvem de pontos é convertida através de um programa computacional num arquivo de CAD, ou você pode obter imagens, que é uma grande aplicação da manufatura aditiva, através de recursos médicos, máquinas, por exemplo, um arquivo de imagens de tomografia computadorizada, um arquivo de ressonância magnética, e aí, a partir dessas imagens, você vai fazer a reconstituição 3D e gera o seu modelo 3D. Modelo 3D em CAD, né? Que vai ser depois convertido para um arquivo STL, vai se tomar todas as... aí o caminho é igual. Mas então você pode ter um arquivo CAD que advém de fontes externas. Se você não desenhou, você obtém isso de uma imagem, por exemplo, para construir um biomodelo, né? Ou para fazer um processo de engenharia reversa, ou seja, do produto para o projeto. E no sistema de manufatura você vai produzir as peças ou os biomodelos a partir de processos de deposição de camadas. Falando especificamente dos processos de manufatura aditiva. Processo pioneiro é o processo de estereolitografia, né? SLA. Esse processo é patente da 3D Systems, que é uma das maiores empresas de processos de manufatura aditiva, dona de diversas patentes de processos de manufatura aditiva. Aqui a gente tem uma imagem da patente de 1984,
Como toda imagem de patente, ela não é muito clara, mas você vê que você tem uma espécie de um reservatório, e você tem aqui a incidência de uma fonte de luz ou de um laser, né? E aí você tem uma indexação na vertical, e você vai construir camada por camada, né? Essa é a ideia. Aqui dentro, nesse reservatório, nessa cuba, você vai ter uma resina líquida fotopolimerizada, ou seja, com a incidência do laser, da luz ultravioleta, ela sofre o processo de cura. Aqui uma ilustração um pouco mais didática, então aqui a gente tem a nossa cuba reservatório, aqui dentro essa resina líquida fotopolimerizada, aqui a fonte de laser, um sistema de varredura, que vai direcionar esse feixe laser para que faça a solidificação no plano XY. E o Z, ou seja, construída uma das camadas, a máquina, a plataforma desce, né? E aí a nova camada é construída. Às vezes você tem um vazio no meio da tua peça, do teu objeto. Então você tem que construir um material de suporte que depois de toda a peça construída, essa plataforma sobe, você destaca essa peça da plataforma, extrai esse material de suporte e normalmente nesse processo ainda tem um processo de pós-cura no forno de ultravioleta. Além disso, ao invés de você fazer um escaneamento onde o laser percorre X e Y, você pode fazer cada camada uma espécie de uma máscara. Ou seja, e aí você faz um banco de luz que em um pulso de luz polimeriza toda a camada com um pulso de luz apenas. Qual é a vantagem disso? Você ganha velocidade, que aqui já é rápido, porque é a velocidade de um laser operando velocidade, né? E aqui você ainda tem, porque o laser não tem que percorrer mais nada, ou seja, toda a camada é polimerizada com um único pulso de luz ultravioleta, óbvio. Aqui algumas ilustrações de máquina, veja aqui uma impressora de estereolitografia da 3D System, veja que é uma máquina já grande, para peças com dimensões maiores, a gente está falando de peças com resina polimérica, material polímero. E aqui uma impressora, de um outro fabricante, que é a Form 3, com o processo também de escaneamento vetorial, a cuba é muito menor, veja que é uma impressora para utilização num ambiente não industrial, do chão de fábrica, mas aqui num ambiente de escritório para peças de menores dimensões. Aqui a gente tem dois outros tipos de máquinas, de dois fabricantes, aqui é um fabricante, a Gizmo 3D, que é um fabricante australiano, e aqui Lumi Industry, que é uma indústria italiana, que é uma maleta, peças bem pequenas, veja, peças de xadrez, né? São peças de um jogo de xadrez que foram feitos dentro aqui, você tem um reservatório, né? A fonte de luz aqui pode ser um tablet, um celular, um iPad, e aqui também ambos usam o processo daí por máscara, e é pulso de luz e não um laser, ou seja, são processos que acabam sendo mais baratos e mais rápidos que o processo pioneiro de estereolitografia. São processos mais modernos, mas que usam o mesmo conceito de resina fotossensível. O outro processo é um processo muito parecido com o processo de extrusão. Processo que foi desenvolvido por essa outra empresa concorrente da 3D System, a empresa americana, chamada Stratasys. Essa empresa ela criou o FDM, que é o Fused Deposition Modeling, moldagem de deposição de material fundido. A grande vantagem é um bico, que você vai extrudar um fio que vai passar por esse bico, e esse vai ser extrudado e o bico vai percorrer esse cabeçote de extrusão, vai percorrer o plano XY para cada camada, numa mesa indexada em Z. A vantagem é que você pode utilizar ABS, que é um plástico de engenharia, ou seja, é um processo muito utilizado para a construção de protótipos funcionais que podem ser submetidos a testes de engenharia. Aqui uma ilustração do processo, vejam que tem dois carretéis, um que é para o material da peça e outro para o material de suporte, que é o material quando você tem um vazio ou uma parte em suspenso, como você constrói camadas, se você não tiver material de suporte, a hora que você construir isso, não tiver nada, não tiver material embaixo, né, que é o material de suporte, ou seja, para construir essa camada, se aqui eu tivesse um oco, um vazio, a hora que eu construísse esse material ia cair.
e aí eu ia ter perda da minha geometria. Então, eu preciso construir um material de suporte. Eu tenho uma plataforma de construção que é indexada em Z, e eu tenho roletes que puxam esse fio que estão em carretéis. Tem um fio cabeçote de extrusão que faz a movimentação em XY. Outro processo é um processo de sintetização por laser. É uma patente de 89 desse professor Carl Decker, pesquisador da Universidade de Austin, no Texas. E ele trabalha para polímeros com potências de 30, porque pode ter sintetização para polímero e para metal. Para polímero, que é o processo pioneiro, original, de 89, eu trabalho com lasers de potência que variam de 30 a 200 watts. Aqui uma ilustração também da patente da época. Veja, é uma unidade laser que vai fazer que tem um sistema óptico, um sistema de prisma, que vai direcionar o feixe para um sistema de espelho, que vai estar direcionando para uma curva, onde em vez de eu ter uma resina líquida, eu tenho um pó polimérico. E aí eu faço a movimentação desse sistema para a movimentação do feixe em X e Y, indexado em Z. Aqui uma ilustração mais didática, eu tenho também um rolo que vai fazendo o espalhamento do material e vai mantendo uma uniformidade de espessura de camada. Aqui o sistema de laser e os sistemas defletores, e aqui a mesa de construção, que se mantém aquecida, e aí eu vou construindo o meu polímero. O restante do material que não é sinterizado já serve de material de suporte, então não preciso utilizar material de suporte. O pessoal que usa essa tecnologia fala que quando termina a peça, você vem aqui e retira o resto do material, é um pó, você retira do bolo a tua peça, que é como se formasse um bolo, você extrai aquilo que ficou sólido, que foi solidificado pela ação do laser, processo de sintetização. Isso é para pó não metálico. Para o pó metálico, o conceito é o mesmo, a única coisa que o pó aqui é metálico, e óbvio que o feixe de laser é com uma potência maior de 30 a 200 watts de potência. Então, eu tenho um pó metálico que é sintetizado pela ação de um laser que faz um sistema de varredura em X e Y. Né? Aqui uma ilustração de peças produzidas. Veja que para o caso do material material metálico, você tem material de suporte, material esse que depois é extraído para um processo convencional, por exemplo, de usinagem. Aqui vejam que as potências já vão para a ordem de 400 a 1000 watts. Agora eu tenho um processo mais recente que não usa sintetização, usa um feixe de elétrons. E é o processo denominado da Arcan, que é uma subdivisão da General Electric. E aí a gente trabalha com lasers da potência de 3000 watts. Isso permite que eu trabalhe com materiais com ligas metálicas com alto desempenho, por exemplo, como o Inconel, que é uma liga metálica com grandes aplicações para ferramentas, inclusive. E aqui uma ilustração de duas máquinas, aqui uma sintetização a laser, a máquina SLM280 da SLM, que é um fabricante, e aqui a Arcan, que é uma máquina que trabalha com uma potência muito maior e produz aí peças metálicas com ligas metálicas de grandes propriedades mecânicas. E, finalmente, o conceito mais distinto, né? Então, muita gente fala em manufatura aditiva, o pessoal fala assim, impressão 3D. Impressão 3D é um tipo de impressão, de manufatura, de processo de manufatura aditiva. E esses são os principais, existe uma série de outros. A impressão por jato de tinta, chamado 3D Printing, tá? Eu tenho vários fabricantes que trabalham com essa tecnologia. A Stratasys, que comprou uma empresa chamada Polyjet, e ela mantém o nome da empresa, que é a Polyjet, ou a 3D System, que comprou um processo, ela desenvolveu um processo junto com, posterior à estereolitografia, que é múltiplos jatos de tintas, né? Multijet Printing, MJP. Ambos usam um conceito igual a de uma impressora por jato de tinta. A única coisa é que, em vez de imprimir numa folha de papel e no plano, se imprimem camadas e que vão se unindo à camada anterior e vão produzindo um sólido. Para que haja a solidificação desse material, junto com a expulsão pelo jato de tinta, uma fonte de luz ultravioleta que auxilia o processo de cura. Materiais poliméricos. Eu tenho um rolo laminador para garantir espessura da camada, que passo com o laminador que passa sobre isso. Eu faço aqui a expulsão do jato de tinta, tanto de
material para suporte quanto material da peça. E vou fazendo isso, o cabeçote de impressão tem movimentação em X e Y, e uma fonte de luz ultravioleta para essa resina que é fotopolimerizada. E é uma indexação em Z. Então, os conceitos são muito parecidos de todos os processos, a ideia é construir camada a camada. O que tem de vantagem nesse processo é que com esse eu posso utilizar mais de um tipo de material. Não material de suporte e material da peça. No material da peça eu posso usar mais de um tipo de material. E com isso eu consigo o que o pessoal chama de material digital ou material com gradiente funcional, MGM, Multigraded Material. Ou seja, eu consigo construir uma peça onde eu faço a soldagem entre os dois polímeros, entre os dois materiais poliméricos durante o processo de fabricação. E aí não é que eu tenho que construir uma parte da peça com material e o outro com outro material e depois eu venho e faço a união. Não. Durante o processo de fabricação, eu simplesmente troco o material, continuo construindo e vou soldando o material com um material diferente que foi colocado em camadas anteriores ou posteriores. Isso garante uma variedade de propriedades mecânicas do componente, ou seja, eu faço com um material com melhores propriedades, onde o componente vai ser mais submetido. Essas foram as principais bibliografias consultadas, alguns livros nacionais, um livro internacional, e a minha tese de doutorado que tratava desse tema já em 2006, falando de prototipagem rápida e ferramental rápida. Agradeço a presença de todos, e maiores dúvidas e perguntas sobre o tema, eu sugiro um encaminhamento para o meu e-mail, estou à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida e passar maiores informações. O meu e-mail é jean.garcia@fatec.sp.gov.br. Muito obrigado a todos e tenham todos uma boa noite. Olá, boa noite. Meu nome é Sérgio Pomboquian. Eu sou professor da FATEC Itaquera, do curso Tecnologia em Mecânica, Processos de Soldagem. Trataremos aqui sobre a atuação do profissional tecnólogo na área de soldagem. Trataremos de alguns produtos dos mais diversos campos que se utilizam do processo de soldagem para a sua fabricação. O objetivo é dar uma visão das perspectivas de trabalho do profissional, dentre os quais têm sido formados pela nossa faculdade. Para isso, apresentarei alguns slides acerca dos diversos produtos que se utilizam do processo de soldagem. Pois bem, o que é a soldagem, então? A soldagem é um processo de fabricação que visa a união de materiais numa escala atômica, com ou sem o uso de pressão, e também pode ser com ou sem a aplicação de calor. A soldagem é um processo muito antigo. Nós temos referência que desde o ano de 3500 a.C., lá no Antigo Egito, nós tínhamos lá os egípcios fazendo a soldagem de alguns materiais, justamente com a aplicação de calor e de pressão. Nesse exemplo aqui, temos uma soldagem por forjamento. Então, há mais de 5.000 anos, os metais já eram soldados para fabricar utensílios, ferramentas necessárias ao trabalho do homem. Desde a antiguidade até o ano de 1800, praticamente não houve grandes alterações nos processos de soldagem. Somente após a descoberta do arco elétrico, a partir dos anos 1800, é que houve possibilidade de desenvolver outros processos. Então, vemos aqui nesse gráfico, de forma esquemática, a linha do tempo e aqui a quantidade de processos disponíveis. Então, podemos observar que praticamente até 1900,
tínhamos menos de 5 processos de soldagem. Somente em 1906, com a disponibilização do processo eletrodo revestido e com o domínio do arco elétrico, que em pouco mais de 50 anos surgiram outros diversos processos de soldagem, utilizando o arco elétrico, por exemplo, como o eletrodo revestido, que eu já citei, o arco submerso, a soldagem TIG, que se utiliza do tungstênio e um gás inerte, Tungsten Inert Gas, o MIG-MAG, então Metal Inert Gas, que se utiliza de um arame contínuo, em uma bobina, que é atualmente um dos processos de maior versatilidade, processo arame tubular e processos que nós chamamos de alta densidade de energia, por exemplo, os processos laser, plasma e feixe de elétrons, por exemplo, e o próprio processo de fricção, que não se utilizam do arco elétrico como fonte de calor. Então, até 1950, nós praticamente tivemos o desenvolvimento de todos esses processos. Então, a soldagem, como conhecemos, apesar de ser utilizada há milênios, né, ela se desenvolveu nos últimos 100 anos, que é o que a gente tem utilizado na indústria atualmente. Para a fabricação dos mais diversos tipos de produtos que estão no nosso dia a dia, por exemplo, estruturas metálicas de brinquedos, portões em nossas casas, escadas e corrimões, carteiras, cadeiras, móveis e também eletrodomésticos. Então, desde os processos mais simples e usuais, desde processos mais sofisticados em materiais especiais, como o aço inox, que nós podemos ver aqui. Então, um processo de eletrodo revestido, um processo MIG, provavelmente nessa cadeira, um processo TIG, nesse aço inoxidável, nesse corrimão, e também um processo de soldagem por resistência, por exemplo, solda-ponto, para a fabricação de eletrodomésticos em aço inoxidável. Mas também, na indústria pesada, diversos outros processos e diversos outros equipamentos são fabricados. Os mais comuns, que estão no nosso dia a dia, os automóveis e as autopeças. Uma soldagem MIG-MAG robotizada. Aqui, a fabricação de um coletor de escape, utilizando-se o processo TIG ou o processo MIG. A fabricação de equipamentos para a indústria alimentícia e de cervejaria, então tanques em aço inoxidável, fabricados através do processo TIG, até um grande navio, utilizando diversos processos, né? Fazendo uso de arco submerso, arame tubular, eletrodo revestido, MIG-MAG, então uma grande gama de processos sendo utilizados para a fabricação de navios. Na parte juntamente com a indústria naval, a indústria de óleo e gás, especialmente na fabricação de plataformas de petróleo, ou na parte de refino, após a extração do petróleo nas plataformas, isso aqui em construção, uma esfera de armazenagem para gases, então totalmente soldada, sendo montada. Ou então, grandes equipamentos para siderurgia. Então, isso aqui é um cadinho, uma panela, que conterá todo o aço líquido que será vertido no processo de fabricação dos mais diversos produtos siderúrgicos. Então, a soldagem está presente, como nós podemos ver, em diversos tipos de produtos e indústrias. Aqui também, né, comentando a questão da tubulação, que faz o transporte do petróleo refinado, então, através de oleodutos e gasodutos, por todo o Brasil e o mundo. Então, como vimos, a indústria naval se utiliza de chapas para
execução de um navio que não seria possível ser feito se as chapas não fossem unidas. Esses próprios guindastes que são utilizados na fabricação dos navios, eles são construídos através da soldagem, são projetados para suportar cargas elevadíssimas, da ordem de 1.000 toneladas, 2.000, os maiores guindastes podendo suportar até 7.000 toneladas, o que viabiliza a fabricação de navios e toda a estrutura naval. Na indústria de óleo e gás, esse tipo já de plataforma, que é flutuante, não é uma plataforma fixa como a anterior, que já contém todos os equipamentos tubulações, toda a instrumentação para a extração do petróleo e o primeiro tratamento para envio para um navio de transporte e exportação, ou então, posteriormente, para uma refinaria, se for o caso. Todos fazem uso de processos de soldagem para a fabricação, e os requisitos, normas e verificações constante para o perfeito funcionamento da plataforma. Então, numa refinaria, o petróleo, após ser extraído, ele vem para uma refinaria e que contém diversos equipamentos onde será feito diversos subprodutos, gasolina, óleo diesel, etc. Então, todos os equipamentos da planta de processamento e refino do petróleo. Ainda na área de óleo e gás, após os produtos serem fracionados do petróleo, eles vêm para tanques, grandes tanques de armazenagem, onde, a partir daqui, eles saem por caminhões ou por oleodutos e gasodutos, transportam os produtos até o consumo. Então, vemos aqui essa parte amarela. Então, toda a parte de guarda-corpos, escadas, então, sobre os equipamentos, tudo isso são desses tanques de armazenagem, são fabricados a partir da soldagem e é possível, então, fazer a manutenção contínua para que a planta não sofra perda por paradas, por defeitos de equipamentos. Estas esferas, então, que armazenam gases em alta pressão, da mesma forma, toda a parte de escadas, então, a fabricação dessa escada, a necessidade de controles, de inspeções não destrutivas através de raio-x, ultrassom ou líquidos penetrantes. Então, é um equipamento de elevada responsabilidade e que requer, então, que os profissionais envolvidos, desde os soldadores, os inspetores, os engenheiros, todos sejam certificados, qualificados para a obtenção de um procedimento de soldagem compatível com a responsabilidade desse produto. Então, também vimos na tubulação que interliga os terminais de distribuição, a refinaria até o ponto de distribuição, são quilômetros e quilômetros, muitas vezes, temos oleodutos de milhares de quilômetros que interligam, por exemplo, a Rússia até a Europa. Então, eles são fabricados e cada tubo é soldado, é radiografado, é inspecionado por conta dos produtos inflamáveis que circulam em seu interior. Então, eles são soldados e esses soldadores precisam ser habilitados para que a soldagem seja realizada dentro dos padrões e exigências. Na indústria automobilística, então temos aqui um robô de soldagem que está soldando a carroceria do veículo e cada vez mais tem sido utilizado. Então, na programação do robô, quer seja também na
escolha dos parâmetros, dos consumíveis, então a velocidade de soldagem, todos os parâmetros para que a soldagem seja feita de forma adequada, então são feitas pelo tecnólogo de soldagem. Bom, também autopeças, então aqui temos aqui um coletor de escape, então que vai conectar os gases da saída do motor até o escapamento. São fabricados, esses tubos são soldados aqui nesse flange, nessa chapa aqui, que vai diretamente no coletor, no cabeçote do veículo. A indústria de escavadeiras, tratores, empilhadeiras, implementos agrícolas, faz grande uso da soldagem para a fabricação das suas estruturas. Então, esses produtos possuem uma quantidade de solda muito grande e, por conta do trabalho que eles executam, precisam ter uma resistência compatível para que o produto tenha uma vida prolongada. Então, vemos aqui no campo um trator trazendo implementos agrícolas, máquinas colheitadeiras, então toda sorte de equipamentos se utilizam da soldagem na fabricação de seus componentes. A indústria de bicicletas e de motos no Brasil é uma indústria de elevada produtividade e produção. Então, a soldagem dos quadros, tanto da bicicleta quanto da motocicleta, se utilizam ou soldagem manual ou robotizada para a fabricação de produção em série que atenda aos requisitos do exigente mercado consumidor, para garantir a segurança, né, do usuário. A indústria ferroviária, então, é uma indústria que tem perspectiva de crescimento muito grande no Brasil, para a fabricação de veículos e, por consequência, para a fabricação e montagem da estrutura de trilhos, né? Então, a fabricação de vagões ferroviários para transporte, especialmente de minérios no Brasil, transporte de qualquer tipo de produto, inclusive produtos líquidos, a expansão da malha ferroviária no Brasil permitirá a intensificação da utilização da soldagem. Por exemplo, aqui temos um processo especial, que é o processo de aluminotermia, que é utilizado para a soldagem de trilhos. O que seria feito por um processo normal ao arco elétrico em horas, ele é feito aqui em frações, em minutos, ele executa a soldagem de um trilho, por uma reação química violenta, que é feita aqui no interior deste cadinho, né? Então, temos o cadinho aqui em cima, e então, de uma vez, esse processo foi desenvolvido para a soldagem de trilhos de uma forma bastante rápida. Um veículo como esse, um vagão, possui vários processos de soldagem na sua utilização. Temos até aqui a própria estrutura de uma ponte rolante, que faz o transporte de um vagão de peso bastante elevado. Então, toda essa estrutura tem que ser dimensionada para suportar o peso desses vagões. E, obviamente, o vagão, na sua composição, suportar o material que ele está transportando. Estruturas metálicas é uma outra aplicação bastante grande que existe fora do Brasil. É um mercado muito interessante que pode vir a crescer no Brasil para a construção de grandes equipamentos, pontes, na construção civil como um todo. Então, temos aqui uma ponte metálica, muito utilizada fora do Brasil. E no Brasil se utiliza ainda muito a parte de alvenaria e concreto armado, mas existe um grande potencial para a fabricação dessas pontes estaiadas, né?
Então, se utiliza a parte metálica, através de cabos de aço, ela se mantém estável por muito tempo. Na parte de geração de energia, então a parte de energia hidrelétrica e nuclear, temos aqui uma foto da usina chinesa de Três Gargantas, e onde no Brasil foram fabricados os equipamentos para serem enviados para lá. Então, são equipamentos de grande diâmetro, os rotores. Então, temos aqui 5 turbinas aqui, e isso é um rotor do tamanho apropriado para aquela usina. Então, são equipamentos de dimensões muito grandes, extremamente pesados. Então, a mecânica pesada envolvida na fabricação desses equipamentos requer soldadores habilitados, engenheiros habilitados, tecnólogos especialistas nos processos de soldagem para a fabricação desses equipamentos de elevadíssima exigência. Estarão em operação por muitos e muitos anos, produzindo energia. Então, aqui temos uma foto também da parte que envolve a turbina. Então, para ter uma dimensão do equipamento, temos aqui as pessoas. Então, toda essa parte em que a água ela entra, né, e faz um movimento já de hélice, entra pelo tubo para fazer a turbina, né, girar e gerar energia elétrica. Então, aqui temos aqui, por exemplo, um equipamento daquela dimensão sendo montado lá na usina hidrelétrica. Então, totalmente soldado. Então, equipamentos que demoram pelo menos 1 a 2 anos para serem fabricados, utilizam intensivamente a soldagem em cada componente desses. Usinas nucleares. Então, temos aqui no fundo o reator nuclear, que nada mais é do que um vaso de pressão superdimensionado. Então, temos aqui a fabricação do vaso de pressão, e que ele é colocado aqui no fundo, e aqui temos a água de refrigeração. Então, o vaso de pressão, ele é controlado periodicamente, verificada a espessura, a soldagem tem que ser verificada antes e durante a operação, para que não haja nenhum problema. Então, um mercado que se desenvolve muito no Brasil é o mercado de energia eólica. Então, temos esses aerogeradores, onde a estrutura da coluna é fabricada totalmente soldada, por enquanto. Então, temos aqui uma virola, que nós chamamos, né? Esse tubo, temos aqui as marcas, a cada 2,5 metros, nós temos a largura da chapa, que é o padrão brasileiro de usina. Então, para fabricar um tubo, ele vai, em sua altura, a cada 2,5 metros, temos uma solda aqui longitudinal e uma solda circunferencial, porque essa é a largura da chapa. Então, se precisarmos um tubo de 25 metros, precisaremos 10 chapas por conta da sua largura. E, obviamente, a cada união, uma solda circunferencial. Um aerogerador com 50 metros de altura, teremos aí... Então, a maioria deles acaba saindo para transporte em seções e são montados no campo. Então, além da fabricação, existe a soldagem de campo, que é feita garantindo todas as especificações e projeto. Então, aquilo que foi feito na fábrica tem que ser reproduzido no campo para garantir
a eficiência de operação do equipamento. Então, a inspeção, a aprovação, a execução, a supervisão das equipes, tudo isso é feito pelo tecnólogo. Na área de mineração, uma área intensiva de utilização tanto para a operação quanto para a manutenção. É uma área que requer, por conta do desgaste que os equipamentos se encontram, uma contínua manutenção. E a soldagem entra como um processo de reconstituição das peças. Então, o minério de ferro, que é um dos grandes produtos brasileiros, produz para a siderurgia, né? Então, é um insumo para a produção do aço. Nós vemos aqui uma panela, é uma panela que contém o aço líquido, que na verdade é um equipamento gigantesco. Então, que comporá aqui 150, 200 toneladas de aço líquido. Então, é um equipamento muito grande, uma panela dessa tem que ser revestida totalmente de material refratário para suportar a temperatura acima de 1500 graus do aço líquido. Então, é uma estrutura muito reforçada, que ela bascula e faz o derramamento do aço líquido nos processos de fabricação subsequentes. Então, dentro da área de siderurgia, então, muito utilizado também para manutenção de equipamentos como esses que sofrem extremo desgaste. Indústrias mais nobres, por exemplo, de alimentos e de bebidas, são equipamentos todos feitos em aço inoxidável para que o contato com o alimento seja possível com um material que não danifique e que sejam, então, indústrias alimentícias, de bebidas, farmacêuticas, requerem equipamentos em aço inoxidável. Então, o controle de limpeza, higienização constante sobre o aço inoxidável. Então, fazem uso de soldagem, processos especiais, como solda TIG, como solda ponto, que são necessários para a fabricação desse tipo de equipamento. Então, equipamentos para leite, vinho, cervejas, então todo o processo contínuo na indústria alimentícia faz uso de tanques e equipamentos em aço inoxidável. Então, vendo todos esses produtos, nós temos uma noção do que o tecnólogo pode fazer. Pode atuar, por exemplo, no projeto dos equipamentos, pode trabalhar na inspeção da operação desses equipamentos, da manutenção, pode trabalhar na venda de materiais, máquinas de solda e insumos para os processos de solda, a própria assistência técnica ao cliente e usuário desses equipamentos de soldagem. Pode trabalhar na engenharia de manufatura, identificando qual é a melhor forma de fabricar todos aqueles equipamentos que a gente viu. Pode atuar no treinamento de soldadores, treinamento de mão de obra em geral, dando consultoria. Pode atuar na manutenção, na produção e na pesquisa. Então, o tecnólogo ele pode atuar em toda aquela vasta gama de produtos e também nessa diversidade de áreas. Mas, para isso, o que é necessário? Então, essa árvore aqui, que a gente tem aqui como as várias áreas de atuação do tecnólogo, nós precisamos de uma raiz muito forte para que esses frutos eles possam ser abundantes, né? Eles possam gerar todos os resultados que a gente deseja. E a primeira coisa é a formação técnica. E a FATEC Itaquera está propondo para vocês uma formação técnica em nível superior, né?
de alta qualidade, um ensino gratuito, que depende do quê? De uma dedicação de vocês, tendo interesse, buscar a informação, né, através de uma educação de qualidade, obtendo conhecimento, gerar experiência profissional e uma atitude ética e cada vez mais se envolvendo com seus colegas, com seus professores, gerando oportunidades de trabalho, de desenvolvimento pessoal. Então, através de uma postura profissional, desde o ensino, desenvolver essas aptidões que vocês já têm para encaminhar para todas essas áreas, seja de vendas, seja de projeto, seja de produção ou manutenção ou inspeção, qualquer uma delas. Nós estaremos aqui para ajudá-lo a desenvolver as competências que te auxiliarão na obtenção e na realização do teu projeto de vida. Então, inscreva-se no vestibular, se você se interessou, venha falar conosco, venha até a FATEC Itaquera, que nós teremos uma oportunidade para que você se desenvolva e dê um encarreiramento profissional que vai te abrir muitas portas. Agradeço por estarem conosco até agora e fica o convite para você. Se você se interessou, venha fazer inscrição no vestibular da FATEC Itaquera para o curso de Tecnologia Mecânica Processos de Soldagem. Um forte abraço. Esperamos por você. Olá, boa noite. Meu nome é Célio Hamilton, eu sou engenheiro mecânico, trabalho atualmente na indústria offshore, na empresa Equinor, líder de petróleo aqui no Brasil. Depois da Petrobras, ela é a segunda maior produtora e operadora aqui no Brasil, mas o meu histórico é em torno de 35 anos na indústria química e petroquímica. Trabalhei em várias áreas, manutenção, projeto, e nos últimos tempos dentro dessa área da inspeção, a qual eu me qualifiquei como engenheiro de inspeção, trabalhei como profissional habilitado também, e hoje na empresa offshore estou dedicado nessa parte de inspeção de equipamentos e integridade dos ativos, que é vasos de pressão, caldeira, tubulações, já que nós não temos tanques de estocagem, né? Não como uma indústria química e petroquímica. E o objetivo dessa apresentação é mostrar para vocês, né, um item que é muito comentado no nosso dia a dia e é realizado também, que é a parte de reparos em equipamentos, ou seja, reparo em tubulações, reparo em vasos de pressões, e isso a NR13, que é a norma responsável de vasos de pressão e caldeira, ela trata, mas de uma maneira assim bem superficial. Ela só comenta que o item 13.3 lá, ela fala que deve ser feito um reparo definido pelo profissional habilitado, né, pelo PH, que chama, e esse reparo deve seguir alguns parâmetros de especificações de projeto, materiais, toda a rastreabilidade, a pessoa que vai aprovar, que no nosso caso é o engenheiro de inspeção que estará aprovando esses reparos. Então a ideia é justamente hoje falarmos um pouco, né, dar um spray, né, sobre essa parte de reparos em vasos de pressão e tubulação. Mas o objetivo, vou abrir falando, né, a diferença de que é o reparo, que é uma alteração, e depois mais para frente vou estar falando, dedicando mais a princípio de reparo em tubulações, que no nosso entendimento hoje em dia, se você for numa indústria química, petroquímica, até mesmo offshore, hoje tubulação ela é em maior número e por isso, e por consequência, tem a característica de ter mais falhas, né, em termos de corrosão, devido ao seu trabalho do dia a dia. E é um local
um item, né, um local, um item, onde nós vamos falar especificamente dos reparos soldados, e solda em particular é uma área que também eu gosto muito, né, e conhecimento, como eu falo, não ocupa espaço, então sempre a gente está atualizando. Eu devo ainda esse ano, que já comecei, em função da pandemia não deu, mas o ano que vem, tirar a certificação internacional, né, dos Certified Weld Inspector, pelo CWI, e também a parte do API também 570, que são essas duas áreas de reparo, soldagem. É uma área interessante que hoje no nosso país é uma área que ainda tem muito campo ainda nessa parte de soldagem, reparo, materiais, análise de materiais, toda essa parte de integridade do equipamento. Então, abrindo como nós falamos, a parte de ANR13, no item 13, ela fala sobre reparo e alteração. Qual que é a diferença entre um reparo e uma alteração? Alteração é quando, por exemplo, eu tenho um equipamento, um vaso de pressão, e eu vou adicionar, né, instalar nele um bocal com um diâmetro maior que o existente. Por exemplo, eu tinha um bocal de 2 polegadas, 50 milímetros de diâmetro, eu vou instalar agora um bocal maior, um bocal de 10, 12 polegadas. E esse bocal vai precisar de um reforço, né, estrutural, então isso é considerado uma alteração. Então estou modificando a origem, né, o projeto do equipamento. E também, só para vocês terem uma ideia, quanto em relação a tampo, né, tem os tampos torisférico e elíptico. Se eu mudo a parte dos cabeçotes, dos tampos, se eu, ao invés de um elíptico, eu coloco um tampo reto, eu também estou mexendo no meu projeto. Então isso aí é considerado uma alteração. E um reparo simplesmente é aquele item em que, por exemplo, eu tenho um bocal, como eu falei, de 2 polegadas. Eu substituo esse bocal de 2 por um outro de 2 polegadas. Isso para mim é considerado um reparo. Então eu fiz um reparo, um bocal do mesmo diâmetro. Ou se eu também eu tenho um bocal de 2 polegadas e substituo esse bocal por um de 1 polegada, também continua sendo um reparo, né? Porque eu estou colocando em um bocal um pouco menor. Isso é pela definição entre alteração. Então, alteração é quando eu modifico o meu projeto, eu altero. Então isso é considerado, né, denominado pela definição como alteração. E um reparo é quando eu faço uma substituição de um pequeno item que não vá trazer grandes alterações no meu equipamento. Mas para isso nós sabemos que tanto o reparo como a alteração, elas dependem de uma análise, né, em qual o engenheiro vai estar fazendo. E no reparo, como é o nosso assunto dessa live, existe 2 tipos de reparo. O reparo que ele pode ser permanente e o reparo temporário. O reparo permanente é aquele onde eu faço a modificação, né? Eu fiz ali o reparo, fez toda aquela... o equipamento, por exemplo, ele estava com algum tipo de defeito, eu fui ali e simplesmente havia uma corrosão, e eu eliminei aquela corrosão. O equipamento ainda continua com a espessura dentro dos limites aceitáveis. Eu faço ali por exemplo, por cima daquela erosão que ficou, que eu tratei, tirei toda a corrosão, eu faço uma solda overlay, né? Eu faço os cordões de solda ali e o material que eu havia perdido, eu completei com aquele cordão de solda. Então, reparo soldado, aquilo ali é considerado um reparo permanente, ou seja, eu não preciso mais cuidar desse cara. Já existe uma outra definição do reparo temporário, onde, por exemplo, esse mesmo equipamento existe uma perda de material para alguma corrosão ao longo da sua vida, e essa corrosão acabou abrindo um furo nele, né? Então
ou seja, o produto que estava dentro do vaso começou a vazar e aí tivemos que parar o processo e ali você faz alguma coisa assim bem provisória. Você vai ali, solda uma chapa, a única chapa que tinha no local, você pegou ali aço carbono, analisou o material, se era qual tipo de aço carbono, mas foi simplesmente para sanar aquele furo, aquele vazamento e colocar então o seu equipamento em operação. Então esse tipo de reparo nós chamamos de reparo temporário. Por quê? Porque daqui um certo tempo há necessidade de você parar o seu equipamento, parar a sua planta, a sua unidade e fazer então a troca, né? O reparo, tirar ele de reparo temporário e colocar então um reparo permanente, ou seja, necessidade de você colocar recortar aquela região onde teve o furo e fazer um insert plate, que nós chamamos. Você vai inserir uma outra chapa ali, um outro material, o mesmo material daquele equipamento, né? Você vai fazer a análise e aí vai fazer toda aquela solda e o seu equipamento então está, como nós dizemos, foi realizado então um reparo agora permanente. E nós sabemos que os reparos, quando nós falamos de equipamentos, tubulações, nós temos que falar das normas, né? As normas que regem esses equipamentos. E nós sabemos que para construir uma caldeira, todo o projeto é feito dentro do ASME 1. Então, o ASME 1, se você for lá olhar, toda a parte de as seções do ASME, o memorial de cálculo, todo o procedimento para você construir uma caldeira está dentro do ASME 1, né? E se eu for construir um vaso de pressão, nós já vamos usar o ASME 8, que também vai dar todo o procedimento de projetos para a construção de um vaso de pressão. E se eu for fazer um projeto de tubulação, se for 33 projeto de tubulação industrial, né? O ASME 31.3 é o que eu vou estar utilizando, onde ali eu vejo todo o detalhamento, né? Como que eu vou fazer a parte de soldagem também, a parte dos ensaios não destrutivos que eu vou estar realizando. Então, em termos de projeto novo, quando nós falamos projeto é coisa nova, é aquele que está na fábrica, que está nascendo, podemos dizer assim. E o ASME, quando a gente fala questão de fabricação, se for um equipamento que vai ser soldado, se eu vou unir elementos através da solda, eu também vou ter todos os meus parâmetros utilizando o ASME 9. Então, o ASME 9 ele te dá toda a diretriz, todos os parâmetros de soldagem, né? Os processos de soldagem, tipos de eletrodos, a parte de P-number, né? O material, soldabilidade do material, tudo ali você encontra dentro do ASME 9. E por último, dentro do ASME, o ASME 5, onde eu vou ter, depois que eu soldo, eu vou fazer os meus ensaios. Então, qual ensaio eu vou fazer? Por exemplo, um líquido penetrante, eu vou fazer um ultrassom, vou fazer partículas magnéticas, tudo isso, o ASME 5, ele te dá todo o procedimento, né, que você tem que seguir. Se eu fazer um raio-x, etc., todo o procedimento você tem dentro do ASME. Então, o ASME, ele te dá todas as diretrizes para um equipamento novo. E aí, o equipamento foi colocado em operação. Você levou, ele comprou o equipamento, pôs na sua planta, na sua unidade, ele começou a instalar, ele nasceu, né? Está ali no seu primeiro dia. Então, se eu tiver que fazer alguma intervenção nesse equipamento, eu já não posso mais usar o ASME, porque agora ele já está em operação, ele está em linha. Aí eu vou então começar a acompanhar esse equipamento, a sua vida útil, a sua integridade, quanto tempo ele começou a operar hoje, quantos anos ele ainda vai operar, eu começo a acompanhar esse equipamento através das normas API, que é do American Petroleum Institute. Ou seja, se for um vaso de pressão, eu vou ter todas as diretrizes dele de calcular remaining life, né, a vida útil dele, se ele teve uma perda de espessura, como é que eu calculo, tudo isso. E agora começa a usar o API. E para vaso de pressão, como eu disse, nós vamos usar o API 510, que ele te dá também todas as diretrizes para vaso de pressão. Se eu vou ter que fazer um reparo permanente, um reparo provisório,
como eu vou soldar, como que eu vou trabalhar naquele vaso de pressão, o API 510 te dá todas essas orientações. E para a tubulação, todo o detalhe, né? Inspeção também, quais os endes que eu posso aplicar, qual o tipo de reparo que eu posso fazer em tubulação, porque a tubulação, a partir do momento que quando é nova, eu uso o ASME 31.3. A partir do momento que ela começa a estar em uso, eu já começo em operação, eu vou usar o API. Mas o ASME e o API, eles se conversam. Então, tem coisas, por exemplo, que o API fala assim, ó, vai fazer tal reparo, tem que atender também o ASME, conforme ele foi projetado. Então, elas também se conversam entre si. E dentro do API nós temos o 571, que fala de mecanismo de danos, que são os danos que podem ocorrer no seu equipamento em operação, por exemplo, corrosão por atmosférica, corrosão por fresta, corrosão sob isolamento. Então, todos esses tipos de mecanismos de danos, no API 571 te dá uma lista, né, de 15 mecanismos de danos que o equipamento pode ocorrer, que você pode ter na sua unidade. Aí também fala a respeito do 572, que são as práticas de inspeção. Se você vai inspecionar uma tubulação, ele te explica você como você faz o isométrico, dá uns detalhes ali. 574, a parte de equipamentos também, o que você tem que olhar, o que é uma corrosão, por exemplo, corrosão por solo, né? Abaixo, enterrado, né? Equipamentos enterrados, qual o mecanismo de dano que ele tem. Então, tudo isso no 574 ele vai te dar. E o 577, o API também, quando você vai trabalhar com solda, ele te dá todos os parâmetros de soldagem. Também volta a falar dos ensaios, lá o raio-x, todo o procedimento, com relação, eu quero ver um determinado defeito na soldagem, por exemplo, falta de fusão, falta de penetração, inclusão de escória, mordedura, qual o ensaio que eu uso para detectar aquilo que eu quero encontrar numa solda. Então, o 577 a gente vai te dar todos esses parâmetros. E por último, né, que a gente mencionar aqui, o API 578, que é o PMI, né, que é o Positive Material Identification, que é o seguinte: eu tenho um aço carbono no meu equipamento, mas esta chapa que eu tenho aqui no meu almoxarifado é o mesmo elemento químico, é um aço carbono também, mas é o mesmo aço carbono do meu equipamento. Então, para isso eu preciso ter certeza. Então, você precisa fazer a identificação de ligas, saber se aquele material que você vai usar no seu reparo é o mesmo material do seu equipamento, que o API ele toma esse cuidado de você usar o mesmo material no seu reparo. Eu não posso, por exemplo, ter um aço carbono grau 60 e de repente usar um grau 80, grau 70. Então tudo isso eu tenho que analisar também para usar o mais próximo o material em termos de elementos de liga no meu reparo permanente. E por isso, dando sequência, nós vamos falar especificamente de tubulação. Então hoje o reparo que nós vamos falar permanente ou temporário será usando o API 570, que é a tubulação. Porque a tubulação, como eu falei, é um trabalho extenso, tem uma quantidade grande numa indústria e é onde você tem uma quantidade maior de defeitos. E no API, o capítulo 8, ele detalha isso, sobre a questão dos reparos que devem ser feitos nas tubulações, né? O API 570. Vou falando isso como o reparo que você vai fazer, ele vai ser um reparo permanente ou um reparo temporário. E para isso, como nós falamos, se é tubulação, eu preciso olhar os dados de projeto. Quem criou foi o ASME 31, aquela tubulação foi fabricada usando o ASME 31.3. Então eu vou lá, pego todas as referências de projeto, trago para o meu dia a dia e aí eu faço essa análise e aí eu aplico a 570 em termos de material, qual material, se eu preciso mudar o material, lá no material do projeto que foi construído com material X, agora eu quero colocar outro material, qual a solda agora, qual
o tipo de processo de soldagem que eu vou utilizar, já que eu estou também fazendo algumas alterações. E todo o projeto e toda o que é elaborado, ele não pode ser executado antes do engenheiro de inspeção aprovar. Então você faz todo o projeto, você tem um time lá que faz o projeto, mas na execução o que acontece? Antes de ser executado, ele precisa receber a aprovação do engenheiro de inspeção. Ele vai lá, analisa, está tudo ok, está liberado para aprovado para execução. E aí o equipamento ele entra em execução do reparo. Mas antes disso, a norma é bem clara. Antes não pode ser executado nenhum reparo de soldagem sem a aprovação do engenheiro. E como nós falamos, na tubulação existem os reparos temporários, que também, mesmo você colocando um exemplo de um reparo temporário que está no nosso slide, você vai ver, é a instalação de uma luva, para você, de repente, eliminar a tubulação. Havia ali um furo, né, durante a sua vida útil, então você coloca uma luva e mesmo essa luva, que é um tubo, revestindo o outro tubo, ali o API, que é 70, fala detalhes da solda. Essa solda longitudinal, ele fala que você tem que usar o eletrodo de 4,8 milímetros, tomar o cuidado quando for fazer a solda na longitudinal, para não ter o burner through, né, que é aquela questão do furar a tubulação. Então você pode colocar ali um mata-junta ali para tomar esse cuidado, a não ser que no ultrassom você mediu e falou, não, a espessura está ok, pode soldar que não vai ter problema, mas tem esse cuidado. E a solda circunferencial, ele fala aqui também para você usar um eletrodo de 4 milímetros, isso para o reparo temporário. E outro detalhe também que ele fala com relação aos processos, né, no API do reparo temporário, sempre o API ele sugere você usar ou eletrodo, ou soldar com eletrodo, ou solda TIG, para você fazer esse tipo de reparo. E sempre tomando cuidado com o eletrodo, se o seu trabalho, né, se o seu material ele está abaixo da temperatura, menor que 10 graus, e também eles pedem, e abaixo de 0 graus também, ele pede alguns cuidados na soldagem do eletrodo. E também ele fala aqui, deixa eu ver, dentro do que eu falei do API, um dos cuidados do reparo que você tem que fazer, porque a gente está falando de soldagem em tubulação em serviço, né? Tubulação ela está lá operando, está lá com o produto, e aí se você for fazer aquela solda, todo aquele trabalho de reparo, tem que tomar cuidado, usar o API 2201, que também ele vai dizer o seguinte, que já que você tem o fluido passando ali por dentro da tubulação, tem a questão de você soldar e resfriar muito rápido, então tem que ter mais cuidado, você deve diminuir a vazão da sua linha, para que você não tenha tanta perda de temperatura. Então tudo isso, essa análise tem que ser feita usando o API 2201. Tá? E como eu falei, o reparo temporário, ele tem uma vida curta, uma vida útil curta. Então você fez o reparo, mas sempre lembrando dele, preciso trocar aquele reparo por um permanente. Então sempre esse reparo temporário, a sua vida ela é pequena, ela é limitada. E o reparo permanente, ele consiste, no caso da tubulação, de você, por exemplo, a região afetada com perda de espessura ou algum furo, ela fala que você tem que recortar um dos reparos. Você recorta aquela região e põe uma chapa, que a gente chama de insert plate. Você solda ali aquela chapa para eliminar aquele, no local daquela corrosão, ou falta de perda de espessura naquela região que levou a um furo. Então você remove toda aquela região e faz um insert plate. E você pode também, no caso de uma erosão de um poro, você elimina, retira toda a corrosão e faz uma solda overlay também. Você faz todo um enchimento com solda, restitui ali a espessura, também é considerado um reparo permanente. Mas tudo isso, como eu falei, tem que ser monitorado e fiscalizado pelo engenheiro. E é importante, como nós falamos, todo reparo permanente que você vai fazer, se é na tubulação e operação, você tem que analisar, né, usando o API 2201, se ela está com fluido, vamos diminuir a vazão do fluido para que isso não atrapalhe
temperatura de pós e pré-aquecimento na solda. Se aquilo ali, né, se aquela temperatura não vai depois gerar uma trinca na solda. Então você analisa usando o API 2201. Tudo isso, como a tubulação foi também gerada no projeto do 31.3, você pega todos os dados de projeto, analisa como foi feito esse projeto para fabricação, qual solda que ele usou, qual o tipo de processo de soldagem, qual o tipo de eletrodo que ele usou, quais os ensaios que ele usou na fabricação e traz, usando agora o 570, como eu falei, eles sempre conversam, a API com o ASME conversando, e com o reparo permanente você tem que fazer a rastreabilidade do soldador, né? Se o soldador é qualificado, tem que trazer também as EPS, se ela foi certificada, né? Se estão seguindo a especificação do projeto de soldagem, né? Que em inglês é o WPS ou RQP lá, que é o ensaio. E então, para fazer um reparo, vai envolver solda, EPS tem que estar aprovada, soldador qualificado. Um detalhe interessante, que ele fala aqui, o registro de performance do soldador, né? Que às vezes o API 577 fala que se o soldador ficar mais de 6 meses sem soldar, ele tem que requalificar de novo naquela posição, né? E como eu falei também, é importante durante a execução de um reparo tomar sempre esse cuidado, né? Se vai ter ou não pré-aquecimento ou pós-aquecimento. Tudo isso na EP vai estar escrito na EPS, né? E você tem que seguir ou não. E qualquer mudança, de repente, se ela está pedindo, por exemplo, um pós-aquecimento, aí você vai ser um pós-aquecimento local, vou colocar aquela bandagem lá com temperatura, com termopar para medir a temperatura, controlar a temperatura, manter acima de 150 graus. Então, tudo isso eu preciso acompanhar se estiver dentro escrito na EPS, que precisa de um acompanhamento no pós-aquecimento, né, na temperatura. E por último aí, para dar uma orientada, nós falamos que no insert, né, você tem ali a sua tubulação com um furo e um reparo permanente, você vai recortar aquela região e inserir ali um insert, uma outra chapa do mesmo material. Detalhe, ele fala o seguinte, que essa chapa tem que ser solda de penetração total, né? Solda de topo com penetração total. Que mais ele fala aqui? O material que você vai colocar lá tem que ter a mesma resistência, né? O mesmo tensão do material existente, para na hora da soldagem o material não retrair mais do que a tubulação, então esse cuidado tem que ser tomado também. Então é importante a seleção do material. Falou de material, usa o API 578 que você vai analisar. Aço carbono? Mas qual aço carbono? Não, é um 283, ou um aço inox, 316L ou não. Então você precisa confirmar o material usando o analisador de ligas, que dentro do 578, ok? Feito tudo isso, seu trabalho de solda está ok, soldagem bonitinho, está aprovado, aí eu preciso fazer, depois disso, os ensaios não destrutíveis, né? Que pode ser quando você está fazendo a raiz ali, você faz um LP na raiz, você não tem nenhuma descontinuidade, não teve, limpa, rapaz. O soldador vai lá, faz a solda de enchimento, no final você faz o seu ensaio, que pode ser de novo um líquido penetrante, ou um ultrassom, ou depois um raio-x. Isso vai, o engenheiro de inspeção que vai julgar, dependendo da junta que você está soldando. Qual tipo de ensaio não destrutivo você vai realizar depois do seu reparo. E finalizando os ensaios, terminou os ensaios não destrutivos, para entregar o trabalho eu preciso testar a minha tubulação, se ela está ok, né? Então para isso também dentro do API ele já puxa no caso o ASME, o PCC2, que fala com relação aos testes hidrostáticos. Eu vou pressurizar a minha tubulação, testá-la para que ela esteja aprovada ou não. Caso eu
não use o teste hidrostático como exame final, pelo PCC2 eu posso substituir pelo ultrassom raio-x para verificar se a solda teve algum defeito, ok? Então, pessoal, basicamente, né, entre reparo, isso que eu queria falar com vocês, deixar aqui, vocês vão estar recebendo o meu e-mail, e qualquer dúvida, manda um e-mail para mim, o professor vai estar disponibilizando aí o meu e-mail, o slide, e qualquer dúvida, só me procurar. Obrigado pela atenção, uma boa noite, tchau, tchau. Olá, sou o professor Winston Nunes Camargo, sou professor do Centro Paula Souza, atuo no curso de Mecânica, tanto ETEC quanto FATEC. Hoje eu venho falar com vocês sobre uma das atuações do profissional de engenharia, profissional tecnológico, que é a atuação no âmbito social, mais conhecida como terceiro setor. É importante a gente ressaltar que, independente da atuação no ramo industrial, o profissional tecnológico e técnico tem uma atuação vasta dentro do mercado de trabalho, desde a área financeira até a área industrial. Uma das ações que nós vamos falar hoje é a atuação no grupo Guardiões Pro Vida, grupo criado no início da pandemia com o objetivo inicial de projetar e produzir respiradores pulmonares para os pacientes que estavam sendo afetados pela essa enfermidade no nosso país. Dentre essas ações, acabou se percebendo que existe uma falta de demanda de protetores EPIs na área hospitalar. Sabemos nós, principalmente hoje, né, que essa pandemia ela realmente ela tem se expandido de maneira muito forte. E uma das áreas que tem sido bastante afetada são os profissionais da saúde. Tanto médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, profissionais de assistência social, todo o corpo, todo o staff que compõe um posto de saúde, uma clínica, um hospital, né? Hoje nós não temos mais a limitação de ter pontos de atendimento para doenças infectocontagiosas, como nós tínhamos anteriormente. Praticamente todos os hospitais da região de São Paulo têm feito esse procedimento, além de ter sido expandido para algumas AMAs e alguns pontos de atendimento principais. Bom, o fato é que esses profissionais, quando nós começamos a fazer o trabalho, o objetivo era complementar os EPIs que eles utilizavam. Percebemos ao longo do trabalho que essa demanda era muito maior do que nós acreditávamos. Boa parte desses profissionais, quando não tinham que adquirir os EPIs para sua atuação, tinham que eventualmente usar um só durante todo um ciclo de trabalho, que é extremamente insuficiente, como vocês bem sabem. Nós começamos a nossa atuação basicamente produzindo protetores faciais com recursos dos próprios voluntários, né? Entre esses voluntários nós temos professores, estudantes, microempresários, profissionais que foram diretamente afetados pela pandemia, onde tiveram que cessar as suas atividades. Muitos dos equipamentos desses pequenos empresários ficaram ociosos e eles dispuseram essas horas de atividade para produzir os arcos, a estrutura dos protetores faciais. Então nós temos voluntários que atuam tanto na parte de produção dos arcos pelas impressoras 3D, quanto mesmo no corte dos filmes que vai sendo doada. Bom, além dessa fase de produção, nós também temos colegas que atuam na parte de logística, tanto na retirada do insumo, na entrega dos protetores faciais nas unidades de saúde. O fato é que uma parcela desses recursos começou-se a se demonstrar insuficiente para a demanda que nós estávamos enfrentando ou identificando. O que nós fizemos? Nós abrimos um crowdfunding para obter doações para que esse trabalho desse continuidade. E graças a isso, nesses últimos meses, né, praticamente quase 5 meses, nós chegamos já ao número de 4.000 face shields doadas a profissionais da saúde. Quando nós falamos em profissionais da saúde, nós também colocamos nesse grupo casas de repouso, né, asilos, unidades que fazem atendimento à população mais carente,
né, como ONGs que têm feito um trabalho de entrega de cesta básica e assim por diante. Então esses profissionais que estão nessa linha de frente, que estão mais em risco de contágio, passam a ter uma proteção adicional. Isso traz tranquilidade para a realização do seu trabalho, assim como uma segurança maior para a sua família. Nós sabemos que quando um profissional atua e tem uma atuação cheia de riscos e comprometimentos, ele acaba não conseguindo um desempenho tão bom. E o que nós queremos é que esses profissionais, esses guardiões da nossa saúde, possam ter a tranquilidade de exercer suas habilidades profissionais, protegendo os cidadãos, nossos familiares que eventualmente possam ficar enfermos. Não desejamos isso, mas nós sabemos que isso é um fato, né? Nós não temos como fazer algumas escolhas. Qual é a nossa escolha? Não ficar omisso, não ficar parado e tomar uma atitude. As nossas horas que eventualmente poderiam ser ociosas pela quebra de rotina que foi provocado por esse processo de resguardo que nós estamos vivendo, foi ocupada por uma atividade social e produtiva. Por isso que nós queremos ressaltar a importância desse projeto. Para que isso aconteça, gostaríamos que você visitasse as nossas redes sociais. Procure Guardiões Pro Vida, temos canais no Facebook, Instagram, Twitter, onde nós colocamos periodicamente as doações que estão sendo realizadas, a destinação dos recursos que têm sido colocados em nossa confiança. Gostaríamos de contar com você, em primeiro lugar, divulgando o trabalho que tem sido feito, ampliando essa rede de apoio aos profissionais da saúde. Em segundo momento, se você tiver oportunidade ou recursos para poder disponibilizar o tempo de impressora 3D ou de recursos de insumo para que nós possamos produzir, ficaremos extremamente gratos a ter você nessa corrente. Aqueles que puderem ajudar-nos a adquirir insumos, que é basicamente aquilo que nós não temos disponível em abundância. Nós temos pessoas voluntárias que têm entregado suas horas, o seu tempo, mas os insumos realmente têm sido o gargalo do nosso projeto. Eu espero que você possa conhecer melhor o projeto e saber que a Zona Leste está sendo plenamente atendida pelo nosso projeto, tanto é que algumas unidades já demonstram não ter necessidade mais de protetores faciais para os seus profissionais. Nós estamos ampliando essa atividade agora para a região de Guarulhos, que via Secretaria da Saúde de Guarulhos tem atendido o corpo de profissionais daquela região, daquela cidade, também como Heliópolis, como a região do ABCD. Na verdade, o projeto ele não acaba, porque existe uma demanda represada e uma ampliação das pessoas que têm sido cometidas por essa enfermidade nos últimos dias. Esperamos que isso possa cair como a curva de projeção, que ela possa realmente se tornar de fato e as demandas possam diminuir exponencialmente. Mas enquanto isso não ocorre, nós entendemos que não podemos esmorecer com esse trabalho. Preservar para manter vidas. Essa é uma das nossas referências de trabalho. Agradeço aqui a oportunidade que tem sido disposta, agradeço aos palestrantes anteriores e entenda que essa atuação do profissional de engenharia, o compromisso de servir a sociedade, de produzir não só tecnologia, mas também bem-estar social. Eu agradeço essa oportunidade e me despeço aqui. Conheça a nossa rede, veja o nosso QR Code, faça uma doação se assim possível. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, professor Nunes. E para encerrar este evento, eu gostaria muito de agradecer a você que ficou conosco até agora e dar um recado especial que o curso de Tecnologia e Mecânica Processos de Soldagem ainda está com as inscrições abertas para esse vestibular. E entrando neste curso, sendo formado neste curso, você irá desfrutar do grande leque de atuação, das diversas possibilidades que este profissional pode atuar. Muito obrigado, um abraço.